Olá, pessoal. Nessa aula, nós vamos falar sobre o indutor, especialmente o indutor nos momentos de transição que não são no regime senoidal. Eu vou explicar isso melhor ao longo dessa aula. Mas primeiro, esse será o primeiro contato de vocês com o indutor. Então, eu vou falar sobre a indutância, como o indutor se comporta em corrente contínua, da mesma forma que nós vimos com o capacitor. Veremos também as relações de tensão, corrente e indutância na forma integral. Analisaremos o armazenamento de energia do indutor, ou seja, a potência e a energia armazenada na forma de campo magnético, e faremos alguns exercícios. A forma construtiva do indutor é extremamente simples. Se vocês pegarem um fio condutor e enrolarem esse fio ou formarem uma espiral, vocês terão ali um indutor. Ou seja, ele é só uma espiral com um núcleo que pode ser vazio, apenas preenchido pelo ar, ou com o núcleo de um material ferromagnético. O indutor pode ser conhecido também como solenoide ou bobina. Vocês encontrarão esse termo. E o núcleo dele, como eu falei, ele pode ser de ar, que é o mais simples, pode ser um núcleo de ferro ou um núcleo de ferrite. O símbolo do indutor está basicamente esse aqui. Mas se ele tiver núcleo de ferro, ele pode ser ser representado por esse formato ou pode ser indicado dessa forma apresentada aqui no meio. E se o núcleo for de ferrite, pode ser indicado dessa forma. Mas mesmo se o indutor tiver um núcleo de ferro ou ferrite, e vocês representarem dessa forma, não está correta. E aí, aqui temos vários exemplos de indutores, com núcleo de ferro, núcleo de ferrite, um núcleo toroidal, o núcleo de ar, que é o vazio aqui dentro, e o laminado, que vocês encontram bastante no transformador. Quando vocês olham o transformador, vocês veem ali várias lâminas metálicas. Então, esse é o núcleo laminado. Uma das principais características do indutor é a indutância. A indutância representa a capacidade do indutor de armazenar energia na forma de campo magnético. Lembrando a diferença. O capacitor armazena energia na forma de campo elétrico. O indutor armazena energia na forma de campo magnético. A indutância tem como unidade o Henry, que foi quem descobriu essa característica do indutor. Ou a forma abreviada é o H maiúsculo. A indutância vai depender de algumas características. Então, como eu sempre digo, eu não gosto que vocês fiquem decorando as equações. Por isso, vamos tentar deduzi-la. Quais características influenciam na indutância de um indutor? Lembrando que um indutor nada mais é do que um fio enrolado helicoidalmente ou formando uma espiral, preenchido ou por ar ou por um núcleo de material ferromagnético. Então, quanto maior o número de bobinas, maior a indutância. Portanto, o número de bobinas é diretamente proporcional à indutância. Quanto maior o número de bobinas, maior será a indutância. A área também é significativa, a área da bobina. Só para indicar para vocês o que é a área, se você tem um indutor nesse formato, essa área aqui é a área do indutor. Quanto maior a área, maior a indutância também. Ou seja, a área fica no lado de cima da equação, porque ela é diretamente proporcional com a indutância. O material do núcleo também influencia. Quanto maior a propriedade magnética do núcleo, maior a indutância.
Por isso que alguns materiais que querem uma maior indutância colocam ou investem em um material melhor, por exemplo, material ferromagnético, um ferro, ferrite. Portanto, a característica do material influencia também. Logo, essa característica vai ficar no lado de cima da equação, porque ela é diretamente proporcional com a indutância. A característica do material, ainda falando do material, vocês encontram a tabela na internet. É só vocês buscarem ali material do núcleo, material ferromagnético, e vocês terão essas características para cada tipo de material. Portanto, nos exercícios, quando for solicitado para vocês calcularem a indutância de uma dada bobina, vocês terão que sim recorrer a essa tabela das propriedades ferromagnéticas dos materiais. E o comprimento da bobina, ele é inversamente proporcional. Ou seja, quanto maior o comprimento da bobina, menor será a indutância. Portanto, é interessante que uma bobina com bastante indutância, a gente tenha bastante espiras, que é o N, uma área da bobina significativa, mas que a distância, o comprimento da bobina, seja pequeno. Portanto, em alguns casos, é até ideal que as espiras sejam sobrepostas, para você ter um comprimento menor. Logo aqui embaixo, eu coloquei para vocês o comportamento de 3 tipos de indutores, L1, L2 e L3. Por enquanto vocês não vão entender, mas no próximo slide vocês entenderão melhor. O que eu quero dizer é o seguinte: como o indutor ele tem a capacidade de armazenar energia na forma de campo magnético, o primeiro momento que você submete o indutor a uma certa tensão, ele vai armazenar essa energia na forma de campo magnético. Logo, a gente não vai perceber uma corrente, ele vai diminuir a reação da corrente, que teoricamente deveria ser imediata. Você aumenta a tensão, a corrente aumenta na mesma proporção. E não é o que a gente enxerga aqui. Quando a gente liga o circuito, ao invés de ter uma corrente imediata, tem um atraso na corrente, que é a corrente sendo armazenada na forma de campo magnético. Então vamos analisar o comportamento dos 3 indutores. O L1 tem uma maior indutância que o L2, que tem uma maior indutância que o L3. Ou seja, o L3 é um indutor com uma indutância menor do que o L2 e o L2 tem uma indutância menor do que o L1. Percebam que o L3, quando a gente liga o circuito, ele tem um atraso na corrente, que é o momento que o indutor está armazenando energia, mas esse atraso não é tão significativo. Tanto quando eu ligo o circuito, quanto no momento em que eu desligo o circuito. Aqui, desculpa, aqui está até errado. Aqui o correto é essa linha aqui, se é o L2, ou seja, quando a corrente aumenta mais rápido, ela cai mais rápido quando eu desligo. O L2, ele é um intermediário, então ele tem um atraso médio da corrente, e quando eu desligo também, ele descarrega a energia do indutor e demora mais para chegar no zero do que o L1, o L3. Já o L1 tem a maior indutância, então ele tem o maior atraso da corrente. Isso nos faz concluir que ele está armazenando energia na forma de campo magnético, e quando a gente desliga o circuito, ele é o que mais demora para chegar no zero, para ter uma corrente zero, porque como ele armazenou mais energia, ele demora mais para ser descarregado. Então, esse slide aí é só para vocês entenderem essa relação da indutância com a capacidade de armazenar energia. Mas isso vai ficar mais claro agora no próximo slide. Indutor em corrente contínua. Como será o comportamento do indutor em um regime de corrente contínua? Eu dividi essa parte
em três tópicos, em três momentos. O primeiro momento é do T0 a T1. Vamos entender do nosso circuito. O circuito é uma fonte de corrente contínua com uma chave que inicialmente está desligada, ela está aberta, no tempo igual a zero. E temos ali um indutor. Ou seja, no primeiro momento não está chegando corrente no indutor. Outra coisa que nós temos que entender é a equação da tensão do indutor. A equação da tensão, para a gente saber a tensão do indutor, a gente depende da indutância, como a gente viu anteriormente, e a variação da corrente no tempo, dividido pelo tempo. Isso significa que, quanto maior a variação da corrente em um curto espaço de tempo, maior a tensão. Vamos ver o que isso reflete no comportamento da tensão no indutor. No momento inicial, a gente não tem corrente no indutor. Quando a gente fecha a chave no momento T1, do T0 para o T1, a gente vai ter um aumento significativo de corrente no indutor, em um curto intervalo de tempo, quase que instantaneamente. Ou seja, a gente percebe isso quando a gente analisa um circuito de corrente contínua com um resistor. Se a gente fecha a chave, ligando o resistor numa fonte de tensão, imediatamente a gente tem corrente no resistor. Como a tensão no indutor depende da variação da corrente pelo tempo, e essa variação é muito alta, antes o indutor não tinha nada de corrente, e depois a gente tenta colocar uma corrente alta no indutor, a tensão será muito alta também, que é o que a gente tem aqui nesse momento. Quando a gente liga a chave, a gente tem uma alta tensão. Em contrapartida, essa tensão ela é contrária à tensão da fonte. Logo, se a tensão é contrária à tensão da fonte, a corrente no circuito vai ser mínima. Se a gente tem uma tensão da fonte e uma tensão alta contrária a essa aí, a corrente ali é mínima. E é o que a gente observa nesse ponto. A corrente é mínima. Conforme vai passando o tempo, a gente vai aumentando o tempo aqui. Logo, essa variação da corrente começa a ficar menor, porque a gente está aumentando o tempo e o tempo ali está dividindo. Portanto, a tensão, com o passar do tempo, ela começa a diminuir. Se essa tensão ela vai diminuindo, significa que a gente começa a ter uma corrente passando pelo circuito. Essa corrente vai aumentando. Até chegar no momento onde a tensão é mínima e a corrente no circuito seria máxima, que seria basicamente a corrente de um curto-circuito. Se a gente não quiser fechar um curto-circuito, é só colocar um resistor aqui, mas se não tiver o resistor, seria uma corrente de curto-circuito. Em um segundo momento, de T1 a T2, vamos ver o que acontece. A corrente já está estabilizada e a tensão está estabilizada. Significa que, se eu tenho essa equação aqui, onde a tensão depende da variação da corrente pelo tempo, eu não tenho mais variação da corrente. O circuito já está ligado a um certo tempo, então a variação da corrente ao longo do tempo é zero. Se isso é zero, significa que a tensão no indutor é zero. No momento inicial, eu tinha uma tensão, essa tensão foi diminuindo até chegar no ponto zero. Logo, eu tenho um momento de estabilidade aqui no meu circuito, na tensão. Portanto, se eu não tenho uma tensão contrária à tensão da fonte, eu tenho uma corrente máxima no meu circuito. Uma corrente, nesse caso, seria uma corrente de curto-circuito. Por último, eu abro o circuito. Se eu estou abrindo o circuito, significa que eu tenho uma variação da corrente ao longo do tempo? Tenho sim. Só que essa variação é negativa, porque antes eu tinha corrente e agora estou tirando a corrente, então tem uma variação negativa. O que isso significa? Que eu vou ter uma variação alta, portanto eu tenho uma tensão alta, só que essa tensão é contrária ao sentido anterior. Por isso que ela é máxima no sentido contrário, é uma tensão negativa. Aqui no circuito, se antes a tensão estava deste lado, contrário à tensão da fonte, agora
ela está nesse sentido aqui, já que eu não tenho mais tensão da fonte. Se eu tenho uma tensão nesse sentido, eu tenho uma corrente ainda no circuito. Essa corrente vai diminuindo conforme a tensão da fonte vai diminuindo. Lembrando que a corrente e a tensão agora, elas têm o mesmo sentido. Ou seja, basicamente é como se o indutor ele tentasse manter a inércia do circuito. Vamos pensar da seguinte forma. Se quando o circuito estava desligado, eu liguei o circuito, o que o indutor fez? Ele criou uma tensão contrária para tentar manter a corrente do indutor zero. Ou seja, ele tentou manter o circuito do jeito que ele estava antes, com uma corrente zero, que é nesse caso aqui. É claro que com o passar do tempo, ele vai diminuindo essa tensão contrária e a gente tem a corrente. No tempo tem 1 até 2, a gente tem a estabilidade, ou seja, ele está a favor da inércia. Se o circuito tem corrente, ele vai continuar tendo corrente. No terceiro caso, o circuito tem corrente, eu estou interrompendo a corrente porque eu estou abrindo o circuito. O que o indutor faz? Ele cria uma tensão no sentido da corrente para tentar manter a corrente passando pelo circuito. É claro que ele não tem energia infinita, ele tem uma energia finita. Então ele faz esse esforço, cria uma tensão para tentar manter a corrente no circuito, mas essa tensão vai diminuindo, por isso que a corrente ela vai diminuindo ao longo do tempo. Só fazendo ali um link com a parte anterior. Se a indutância é maior, quanto maior a indutância, maior a energia armazenada. Então, ele tem uma maior capacidade de manter essa corrente aqui do circuito mesmo quando ele está desligado. Claro que quando ele liga também, se a indutância é maior, ele se opõe mais ainda à passagem de corrente. Portanto, a tensão ali seria maior também. Só trazendo os casos do L1, L2 e L3 para esse momento onde o seu entendimento sobre o circuito do indutor é maior. Com isso, uma pergunta que eu gosto de fazer. Aqui nesse caso, no tempo T2, eu já não tenho uma fonte ligada, eu já desliguei a fonte. Mas perceba que ainda tem corrente passando pelo circuito. De onde que vem essa energia? Vem daqui. Nesse momento onde eu já tinha ligado o circuito, ainda não tinha totalmente corrente passando por ele. Ou seja, aqui eu armazeno energia e depois eu descarrego a energia do circuito. Ou seja, conclusões. 1. O indutor armazena energia na forma de campo magnético, é o que a gente percebeu ali. E a capacidade dele de armazenar mais ou menos energia depende da indutância. Outra coisa, o indutor se opõe à variação da corrente elétrica, por isso ele pode ser usado como filtro. Né? Todos os filtros a gente tem um indutor, porque se a gente não quer variações bruscas da corrente, a gente utiliza o indutor. E é o que a gente percebeu. Se quando a gente liga o circuito, ele se opôs à variação brusca da corrente, em vez da corrente ser instantânea, ela demorou para chegar no ponto máximo. E quando a gente desligou, isso também aconteceu. Ao invés dela cair bruscamente, ela demorou para cair. Então, item 1, ok, item 2, ok. E o terceiro, em um indutor, a corrente está atrasada em relação à tensão elétrica. Isso aqui é um pouco mais difícil da gente enxergar. Se a gente pegar como referência, não estou nem conseguindo apagar aqui, mas tudo bem. Se a gente pegar como referência, algum ponto como referência, como ponto máximo, eu liguei o circuito, eu deveria ter a tensão máxima e corrente máxima. E sim, eu tive a tensão máxima no momento que eu ligo o circuito, mas eu tive a corrente máxima? Não. A corrente máxima demorou para chegar, para acontecer. Significa então que em um circuito onde eu tenho um indutor, a corrente está atrasada em relação à tensão. Esse, portanto,
Essas, portanto, são as três conclusões em relação ao indutor. O indutor armazena energia na forma de campo magnético. O indutor se opõe à variação da corrente elétrica. E um indutor, em um circuito que tem indutor, a corrente está atrasada em relação à tensão elétrica. Espero que essa parte tenha ficado bem clara para vocês, porque ela é extremamente importante para a gente entender o indutor. Se não tiver, por favor, assista novamente com calma para vocês entenderem essas três conclusões. Eu quero trazer agora para vocês a relação entre a tensão, a corrente e a indutância do indutor. Inicialmente, como já foi apresentado, nós temos a equação da tensão, onde V é igual a L vezes a derivada da corrente pelo tempo. Se eu quiser encontrar a equação da corrente, eu vou isolar o DI. Com isso fica 1 sobre L vezes a tensão dt. Dessa forma, eu vou integrar os dois lados em função do tempo. Como 1 sobre L é uma constante, ela não entra na integral. Ok, perfeito. Integrando a corrente, integral da derivada da corrente fica a corrente no tempo e t menos a corrente no tempo t0. Se eu quiser isolar a corrente, fica I no tempo é 1 sobre L, a integral de t0, v dt, mais a corrente inicial, a corrente no tempo zero. Caso no tempo zero a corrente inicial caso for zero, a gente pode eliminar aquele termo e simplificar a equação onde a corrente do tempo é 1 sobre a indutância, a integral entre t e t0 da tensão. Posso usar essas duas equações. Essa aqui, se a corrente no tempo inicial for zero. E essa aqui, se eu tiver uma corrente em t0. Vamos deduzir também a equação da potência e da energia. A equação da potência é a mesma equação que vocês já estão acostumados a utilizar, onde a potência é V vezes I. Sendo que a gente já achou a equação da tensão, que é L vezes DI dt. Então, onde tiver a tensão, eu vou substituir por essa equação. Vai ficar potência é igual a L vezes DI dt vezes I. Se eu quiser calcular, essa aqui é a equação da potência. Se eu quiser calcular a energia, o que é energia? A energia é a potência ao longo do tempo. Ou seja, se eu integrar a potência em função do tempo, eu tenho como resultado a energia. Eu vou fazer o seguinte, vou integrar, vou multiplicar a potência vezes a derivada do tempo. Essa derivada do tempo, ela veio daqui. Passei ali multiplicando. Fica L vezes DI vezes I. Se eu integrar isso aí, para achar a energia, fica integral da potência entre t e t0 no tempo é igual
Como L é uma constante, ele não entra na integral, fica L vezes integral no tempo t0 e vezes di. Vou passar aqui para baixo, por conta do espaço. Integrar a potência no tempo, como a gente já definiu, nada mais é do que a energia. A energia eu vou chamar de WL, energia do indutor, no tempo T. Estou pegando daqui, ó, tempo T, menos a energia do indutor no tempo T0, é igual a L vezes integral de I em função de I, fica I ao quadrado sobre 2. I ao quadrado sobre 2 no intervalo T0. Só arrumando essa equação, fica então a energia do indutor no tempo T menos a energia do indutor no tempo T0 é L sobre 2 vezes I no tempo T ao quadrado menos I no tempo T0 ao quadrado. Posso isolar a energia no tempo T0, aliás, no tempo T, passando o tempo T0 para lá. É L sobre 2 vezes a corrente no tempo T ao quadrado menos a corrente no tempo T0 ao quadrado, mais a energia inicial, que é a energia do indutor no tempo T0, ou seja, a energia atual em função da corrente, da variação da corrente, mais a energia que ele já tinha no momento inicial. Essa aqui é a equação completa. Caso no momento inicial a corrente for zero, nós não teremos então esse elemento aqui, a corrente no tempo zero. Como a gente não tem corrente inicial, a gente também não tem energia inicial. E aí, a equação simplificada é energia é igual a L sobre 2 ou 1 sobre 2 vezes L, tanto faz, vezes I ao quadrado. Ou seja, a gente pode utilizar essas duas equações aqui. A de cima é completa e a equação de baixo é a equação simplificada. São essas equações definidas. Vamos agora para os exemplos. Serão apontados 3 exemplos, exercícios resolvidos, um calculando a tensão, o outro calculando a corrente e o último calculando a energia armazenada no indutor. Exemplo A. A gente tem uma forma de corrente apontada na figura abaixo, essa figura aqui, e temos também a tensão no indutor. Ele dá que o tempo de duração da subida e descida da corrente é de 0,1 segundo, ou seja, 100 milissegundos, e pede para a gente calcular a tensão máxima positiva e negativa sobre o mesmo indutor se os tempos de subida e descida forem alterados, respectivamente para 1 milissegundo, milissegundo, ou seja, tempo de subida de 1 milissegundo e descida 1 milissegundo. No item B, um tempo de subida de 12 microsegundos e descida 64 microsegundos. E o item C, o tempo de subida de 1 segundo e descida 1 nanosegundo. Ou seja, o que ele quer é que a gente altere esse tempo aqui de subida e descida da corrente e tenha uma resposta do indutor em função da tensão. Primeiro, percebam que ele não deu o valor da indutância, e é isso que eu preciso calcular. Como eu vou calcular? Eu vou pegar a informação que eu tenho até agora, que é o caso inicial. No caso inicial, foi dado que a corrente aumenta, ou seja, a variação da corrente é 1, porque ela sai do 0 e vai para o 1, que está aqui, ó, do 0 para o 1.
O intervalo, a derivada do tempo, é essa aqui, ó, o tempo que ele leva para sair do zero e até 1 ampere, que é 0,1 segundo, ou seja, 100 milissegundos. Essa variação na corrente causou uma tensão de 30 volts no indutor. Portanto, eu tenho o valor da tensão, o valor da corrente, dI dt. Preciso calcular a indutância. Faço a conta e a indutância deu 3 Henry. E esse valor eu vou utilizar para agora variar os tempos de subida e descida da corrente e calcular as tensões. Não vou fazer todos, vou fazer o primeiro aqui para a gente. Então, considerando que o tempo de subida e descida é de 1 milissegundo, ou seja, a variação da corrente é de 1 e a variação do tempo 1 milissegundo. Isso dá um dI dt de 1000 amperes por segundo. Utilizo a equação da tensão, onde eu tenho agora o valor da indutância, que a gente já tinha calculado, que são 3 N, e o dI dt vale 1000. Portanto, a tensão, tanto na subida quanto na descida, é de 3.000 volts. Só mostrando então para vocês como alguns elementos são significativos ali na montagem do nosso circuito, tá? Então a gente tem ali uma variação de 1 milissegundo, ou seja, diminuímos bastante o nosso dt, e essa variação, então a variação da corrente ficou mais abrupta possível, mais abrupta do que no caso anterior, porque no caso anterior a gente variava a corrente de 0 para 1 em 100 milissegundos. Agora nós variamos a corrente de 0 para 1 em 1 milissegundo. Com isso, antes a tensão no indutor, que era de 30 volts, passou para 3.000 volts. Vocês farão então o restante dos itens, calculando a tensão para outros valores de tempo e vão calcular obter a tensão no indutor. Só mostrando aqui, ó, quando ela vai para microsegundos, a tensão no indutor chega a 250 kV e quando vai para 1 nanosegundo, vai para menos 3 gigavolts, mostrando então realmente que a tensão no indutor é muito sensível a variações da corrente no tempo. Vamos nesse exercício calcular a corrente do indutor. Proposta: um indutor tem 6 mH e tem uma tensão que segue essa equação aqui, 2 vezes E elevado a menos 3T, ou seja, é uma tensão que varia no tempo, em seus terminais. Determine a corrente resultante no indutor se a corrente no indutor no instante de 0,5 segundos é igual a 1 ampere. Como vocês sabem, a gente vai utilizar a equação da corrente no indutor. Montei a equação, substituindo o V pela tensão que foi dada aqui. Coloquei também o valor da indutância, que é 0,1 Henry, ou 100 mH. Quando eu faço isso, eu tenho também umas incógnitas. Eu tenho que saber qual que é a corrente do indutor no tempo t0. Isso eu não tenho e preciso calcular. Só que não foi dada essa informação. Portanto, a minha equação, quando faço a integral, ela ficou com essa incógnita. Eu vou trocar tudo isso aí, que são os parâmetros dependentes dos valores no tempo t0, no tempo inicial, eu vou substituir por k, como vocês já estão acostumados na matemática. Quando vocês integram, podem ficar faltando aqueles valores constantes. E aí vocês têm que calcular, que é o k. Perfeito. Mas eu tenho mais uma informação para calcular o k, que é e completar assim a nossa equação da corrente. Ele deu que a corrente no indutor no instante 0,5 segundos vale 1 ampere. Ou seja, substituo aqui, ó, 1 ampere
E no tempo, eu substituo por 0,5. Ou seja, se eu tinha menos 3 vezes tempo, menos 3 vezes 0,5 dá 1,5. Substitui aqui por 1,5. E a equação, resolvendo essa equação, eu achei o valor de K. O K vale 30,9. Portanto, a equação completa da corrente no indutor é o que a gente já tinha encontrado, mais o valor inicial no tempo t0, que é 30,9. O exercício C, ele é um exercício bem completo. Então, eu vou fazer um pouco mais rápido para o vídeo não ficar muito longo, mesmo porque vai reforçar o aprendizado sobre tensão, o cálculo da tensão e da corrente que a gente já viu. Ele diz o seguinte: seja L igual a 25 mH para o indutor da figura a seguir, esse indutor aqui. Calcule a tensão no indutor em um tempo de 12 milissegundos se a corrente no indutor segue essa equação: 10 vezes T vezes E elevado a menos 100T. Ou seja, eu vou utilizar a equação da tensão, onde tem a derivada da tensão. Vou colocar a equação 10 vezes TE elevado a menos 100T. E vou substituir o T por 12 milissegundos, fazendo a derivada. Chego nesse resultado. Lembrando que eu vou ter que fazer aquela regra da cadeia que vocês já viram na matemática. Primeiro derivo um e depois derivo o outro. Substituo os valores, o valor de tempo e o valor da indutância, e acho o valor da tensão, que é menos 15,06 milivolts. No item B, ele pede para calcular a corrente no tempo 0,1 segundo. E deu a equação da tensão, que é uma tensão diferente agora, e disse que a corrente inicial no indutor é de 10 amperes, ou seja, ele já tinha uma corrente no tempo t0. E isso a gente vai ter que considerar. Utilizo a equação da corrente, substituo V pela equação que foi dada, que é 6 elevado a menos 12t, vou ter que fazer uma integral, e lembrando que eu tenho uma corrente inicial t0. Quando eu faço a integral da tensão, eu tenho esses valores, lembrando que eu tenho também o tempo t e o tempo t0, que é zero. E eu tenho uma corrente inicial no tempo t0 de 10 amperes. Substituindo os valores dos tempos, encontro os valores aqui e resolvendo essa equação, acho a corrente nesse tempo definido, que é de 24 amperes. Então tá, então a corrente do indutor no tempo 0,1 segundo é de 24 amperes. Lembrando que ele começou com 10 amperes e agora está em 24. No item C, eu vou ter que calcular a potência. Então, o enunciado é: se a corrente no indutor é 8 vezes ou menos E a menos 40T mA, encontre a potência que está sendo fornecida ao indutor em tempo igual a 50 milissegundos. Vou utilizar a equação da potência que vocês já conhecem. Potência é a tensão vezes a corrente. No lugar da tensão, eu vou substituir pela equação da tensão no indutor que a gente fez já numa das nossas deduções nesta aula. Com isso, a equação fica potência é igual a L vezes I vezes a derivada de I pelo tempo. Substituo no lugar do L pelo valor do indutor, que foi dado que é 25 mH. Fazendo a derivada dessa equação da corrente, fica 0,32 E a menos 40T multiplicado pela própria I, desculpa. Então, essa é a derivada de I de T,
E essa aqui é a equação da corrente que foi dada, que é 8 vezes 1 menos e a menos 40t. Ou seja, apenas fiz a derivada, multipliquei por ele, como está sendo pedido aqui, ó. A corrente vezes a derivada da corrente. Resolvo essa equação e chego na potência no instante, aí substituo o t pelo valor de 50 milissegundos, que é o que ele pede. Que é os 50 milissegundos que ele pede. Então, acho a potência que vale 7,49 microwatt. E no item D, ele pede para calcular a energia armazenada no indutor em T igual a 40 milissegundos. Então, utilizo a mesma, supondo que a gente está usando a mesma equação da corrente, e utilizo a equação da energia que a gente já viu. Estou utilizando a equação simplificada ali, porque ele não falou se a gente tem uma corrente inicial já. Então, como não estava explícito isso, suponho que ele não tinha uma corrente inicial. Substituo os valores da indutância e o valor do tempo, porque eu quero o tempo em 40 milissegundos, e acho a energia no indutor, nesse tempo que vale 0,510 microjoules. Espero que vocês tenham entendido como funciona o indutor, suas principais características, que o indutor ele atrasa a corrente em relação à tensão, ele armazena energia na forma de campo magnético, ele sempre se opõe à variação da corrente. Então, se eu vou aumentar a corrente, ele vai criar uma tensão contrária. Se eu vou diminuir a corrente, ele vai criar uma tensão no mesmo sentido para manter a corrente. Por hoje é só, obrigado e até a próxima.